livre para todos os públicos. Boa tarde, pessoal. Bom para todos, começando nesta quinta-feira, dia 29 de abril de 2021, e você acompanha essa edição comigo. Eu sou a Naama Nunes. Nós estamos ao vivo na TVT, na Rádio Brasil Atual, no 98,9 FM, e também nas redes sociais, youtube.com/RedeTVT e facebook.com/RedeTVT. Pelas redes você pode comentar, enviar suas fotos, suas sugestões de perguntas também. Me fala também de onde você está acompanhando o programa Bom para Todos, que a gente vai interagindo aqui durante toda a nossa programação, tá bom? Hoje nós temos a participação do jornalista o Paulo Donizete de Souza, ele que é editor-chefe da Rede Brasil Atual, que vai comentar aqui as notícias do dia. Nós vamos conversar também com o professor de História, o Pedro Henrique Pedreira Campos, sobre o seu livro Estranhas Catedrais, as Empreiteiras Brasileiras e a Ditadura Civil-Militar, 1964-1988, vencedor do Prêmio Jabuti 2015. E nós temos também ainda a participação de Daniela Klintovitz, ela que é arquiteta urbanista e coordenadora geral do Instituto Polis, que vai falar sobre a revisão do Plano Diretor de São Paulo. Tudo isso durante a nossa programação aqui do programa Bom para Todos, tá bom? Fica comigo, eu conto com vocês, com a participação e ajuda também a sua audiência, tá? E a gente começa agora com o giro das principais notícias do dia. O Brasil bateu hoje a marca de 400 mil mortes por Covid-19. A CPI do genocídio aprova a convocação para depor já na próxima semana, de Marcelo Queiroga, atual ministro da Saúde, e dos ex-titulares da pasta, Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich e Eduardo Pazuello. No início da sessão, senadores bolsonaristas tentaram mais uma vez obstruir os trabalhos. Renan Calheiros, relator da CPI, disse que nunca houve na história do Senado uma tropa de choque semelhante aos bolsonaristas. Mas nós estamos diante de uma evidente obstrução. Essa comissão parlamentar de inquérito era para ter sido instalada em fevereiro. Os senhores não quiseram a instalação, nem o governo. Não quiseram. Nós tivemos que conquistar a instalação no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, até para começar nossos trabalhos, hoje nós chegaremos a 400 mil mortos. Antes de qualquer coisa, nós temos que saber o que é que nós podemos fazer, esta comissão parlamentar de inquérito pode fazer, para que a gente atrase esse calendário. Isso é de uma falta de sensibilidade, querer discutir como vai ser um depoimento que só acontecerá na terça-feira, fazendo com que nós percamos tempo dessa forma. Isso não vai dar bem. Eu já conheci, e estou aqui há muitos anos no Congresso, muitas tropas de choque, mas essa é a primeira que recorre ao Supremo Tribunal Federal, numa questão já decidida, e é a primeira que recebe, por meio eletrônico, requerimentos feitos do governo para registrar aqui. Ou seja, nós não vamos chegar a lugar nenhum, isso nunca deu certo em lugar nenhum. Então nós vamos nos respeitar, mas deixa a comissão trabalhar, deixa a comissão cumprir o seu papel. E o senador Otto Alencar, do PSD baiano, que presidiu a instalação da CPI, denuncia que vem recebendo ameaças de bolsonaristas. Numa entrevista publicada hoje na revista Carta Capital, o senador relata que as ameaças a ele e a sua família começaram há 15 dias. Abre aspas. Palavras rasteiras e grosseiras em um sistema montado pelos seguidores do bolsonarismo. Eles fazem de tudo. Eu devo ter recebido umas 500 mensagens com o mesmo teor para desestabilizar. É uma linguagem bem miliciana. Alguns dos termos eu nem conhecia. Fecha aspas.
Deputados da oposição pedem CPI para investigar Ricardo Salles. Protocolado ontem à noite, o documento requer que a comissão seja instalada para investigar denúncias de infrações, atos ilegais e omissões supostamente cometidos pelo ministro do Meio Ambiente. E o deputado bolsonarista agora é réu e vai responder criminalmente por ameaçar ministros do Supremo Tribunal Federal. Por unanimidade, o STF acatou denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra Daniel Silveira, que foi preso em flagrante em fevereiro, depois de ameaçar os ministros da Suprema Corte em vídeos postados na internet. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, defende taxação de grandes fortunas. Foi durante o discurso do Congresso para falar de seus 100 dias à frente do governo. Vamos acompanhar. Let's start with what I will not do. I will not impose any tax increase on people making less than $400,000. But it's time for corporate America and the wealthiest 1% of Americans to just begin to pay their fair share. Just their fair share. E para comentar as notícias do dia, a gente conversa agora com o jornalista Paulo Donizete de Souza, ele que é editor-chefe da Rede Brasil Atual. Oi, Paulo, tudo bem? Oi, Naama. Boa tarde, tudo bem por aí? Tudo bem, tudo muito certinho bem. Aí. Dentro desse momento difícil que a gente está passando, a gente vai tocando, né, Paulo? É o que resta. É o que resta. Aguentar firme Paulo, dentro da trincheira sem botar a cabeça para fora. Não tem outra alternativa. E a gente começa aqui, então, essa conversa com você já repercutindo essa notícia triste do Brasil ter atingido aí a marca de 400 mil mortes decorrente da Covid-19. A gente caminha lentamente, né, com um programa de imunização no país. Temos agora várias cidades brasileiras flexibilizando o comércio, abrindo as portas, as pessoas voltam às ruas. Não há uma coordenação nacional para evitar a disseminação do vírus. Como é que você tem acompanhado todas essas notícias, Paulo? Com muita atenção, com muita apreensão e muita tristeza, né? Infelizmente, essa é uma notícia com spoiler, né? Ela vem sendo anunciada desde o mês passado. Vamos chegar ao final do mês de abril com mais de 400 mil mortes pela Covid-19. Então, é muito preocupante que, mesmo com todas essas previsões tendo sido feitas há um bom tempo, o governo não mudou, né? As autoridades do Planalto não mexeram uma palha para que esse roteiro não se cumprisse, né? E não é só o presidente Jair Bolsonaro, que ele é o chefe, né, dos negacionistas, né? Mas o comando, o principal, as forças mais influentes do seu governo e as pessoas com quem ele tem mais relação de confiança no Congresso e no Judiciário também ficaram de mãos atadas, né? Sem tomar uma iniciativa que revertesse esse cenário tão triste, né? Então, eu começo no segundo nível, ou talvez no mesmo nível hierárquico que o Jair Bolsonaro, está o ministro da Economia, Paulo Guedes. Desde o ano passado, ele brigou para que não houvesse um auxílio emergencial de R$ 600, que acabou sendo aprovado graças à pressão do Congresso. Terminado esse auxílio emergencial em dezembro, agora que as pessoas estão começando a receber, as pessoas mais vulneráveis estão começando a receber um novo auxílio que não dá para comprar nem meia cesta básica, não dá para comprar uma cesta básica com esse auxílio. Então não tem como, não há proteção para as empresas, para as pequenas empresas, para as micro e pequenas empresas. Agora que foi reapresentada a medida provisória que permite redução de salário e atraso no recolhimento de fundo de garantia nesse período emergencial, né, 4 meses depois de iniciado o ano. Vamos entrar no 5º mês do ano, e agora que acabou de ser aprovado o orçamento com bilhões de cortes na saúde. Então, são 400 mil mortes
anunciadas, infelizmente. O Paulo Guedes, em vez de mudar de postura, ele reclama que o Estado está quebrado. O Estado está quebrado porque ele ajudou a quebrar o Estado. Ele e os golpistas que o antecederam, né, de 2016 para cá, né, não foi tomada nenhuma medida para que a economia fosse fortalecida. Ao contrário do que vem fazendo o presidente Joe Biden dos Estados Unidos, né, que tomou posse anunciando medidas de emergência para recuperar a economia, para criar empregos, para criar receita para o Estado. Aqui não se criaram empregos, a reforma trabalhista destruiu os empregos que são criados conforme se avalia pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, são empregos precários, são intermitentes, né? Não são empregos que resgatam a dignidade das pessoas e muito menos a economia do país. Então, sem economia, o país não tem recurso para investir em saúde, que é o principal investimento mais necessário para o momento, né? O Paulo Guedes, em vez de se preocupar em planejar como deve ser o papel de um gestor, ele reclama que o Estado está quebrado por eles e reclama que as pessoas querem viver. Quando ele fala da longevidade, né, que as pessoas, com o aumento da longevidade, da expectativa de vida, pressionam o sistema de saúde, ele está dizendo que ele não tem capacidade para ocupar o cargo que ocupa. Então, o mínimo que ele poderia fazer agora é pedir para sair. Né? Talvez, quem sabe, mudando essa mentalidade de política econômica e mudando essa mentalidade de governo que nega a ciência, o país comece a reagir antes que essa tragédia sanitária, essa tragédia humanitária se agrave. Nós batemos no fim de semana, na AMA, a marca de 398 mil mortes, 397 mil mortes, que equiparou, né, ao número de mortes na guerra da Síria, uma guerra sangrenta que tem 10 anos de duração. E o governo não faz nada, o governo reclama e quando faz errado. Né? Orienta as pessoas a fazer um tratamento que não tem eficácia, se recusa a incentivar as pessoas a se vacinarem, forçou um auxiliar próximo aí, chefe da Casa Civil, a tomar vacina escondido, porque não queria melindrar o presidente. Então, é uma situação que a gente só pode lamentar e continuar acompanhando e denunciando, que é o que nos cabe nesse momento. E na terça-feira foi instalada a CPI da pandemia na Câmara, né? Começaram ali os trabalhos. Na semana que vem aí existe uma expectativa com a convocação dos ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o Eduardo Pazuello e também o Nelson Teich. E, na verdade, tem uma expectativa muito grande com essa participação, esse depoimento do Luiz Henrique Mandetta, porque quando ele esteve à frente do Ministério da Saúde, ele não adotou ali as devidas medidas de combate nacional, né, contra o vírus, e agora ele deve ir a semana que vem até a CPI da pandemia, depor, num momento que ele está agora sendo um opositor do governo. Quais são as suas expectativas, Paulo, com a presença desses ex-ministros, mas principalmente com a presença do Luiz Henrique Mandetta? Essa CPI, ela chega tarde, né? Ela foi a coleta de assinaturas para a sua instalação foi alcançada em fevereiro. Então, ela está pelo menos 2 meses atrasada. É bom a gente assinalar também que os aliados do presidente Bolsonaro no Congresso, que é o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, e o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, eles foram contra a instalação da CPI e ela só foi instalada por intervenção do Supremo Tribunal Federal, que fez valer a Constituição, que fez valer a lei que permite a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Essa é a primeira coisa. Uma CPI, ela não tem poder de punição. Ela é um instrumento muito importante de investigação. Ela pode instaurar um inquérito e depois de encerradas as investigações, o inquérito é enviado ao Ministério Público,
que é uma outra ferramenta que está parcialmente aparelhada pelo governo federal. De todo modo, a CPI vai proporcionar que autoridades se pronunciem oficialmente, né, por escrito, inclusive, né, com ata, com transmissão pela televisão, pela TV Senado. Eles vão ter que explicar, né, o que eles fizeram enquanto autoridades que podiam demandar esforços para combater a pandemia. O ex-ministro Mandetta, ele rompeu com o governo no momento em que o governo radicalizou no negacionismo, enquanto ele já estava inclinado a acolher parte das orientações da Organização Mundial de Saúde. No entanto, o ministro Mandetta, ele foi responsável pela gestão da saúde um ano antes da pandemia, e nós já tínhamos uma situação de sucateamento da saúde pública, o orçamento caindo. Ele foi uma das pessoas que aprovou o teto de gastos, lá atrás, no governo Temer. Então, ele não vai explicar esse passado que é sombrio, né, que é ruim para a saúde pública brasileira. De todo modo, temos que celebrar que ele mudou, né, que ele resolveu enfrentar o governo, resolveu, inclusive, se tornar uma pessoa competitiva para as eleições de 2022. Isso é saudável para a democracia. E acho que o que ele tem para dizer é muito importante para a sociedade, porque pode ajudar a explicar por que o governo atrasou com a compra de vacinas, por que o governo enviou medicamentos, comprou, né, medicamentos como a cloroquina em grande quantidade, sem eficácia nenhuma e, muito ao contrário, com efeitos colaterais que podem comprometer o sistema imunológico das pessoas e o sistema defensivo. O ministro Nelson Taik, também pelos 20 e poucos dias que ele passou no ministério, também tem a mesma importância, né, o depoimento dele. Assim como o Pazuello, que está sendo colocado aí como uma espécie de boi de piranha, de modo a que sejam transferidas responsabilidades do comando central do governo do Jair Bolsonaro para a incompetência do ministro da Saúde, que acabou ficando mais tempo durante a pandemia, né? Então, é um bom começo, né, a convocação desses ex-ministros e do atual ministro, até porque o atual ministro também não tem adotado as medidas necessárias para que os estados, municípios, se preparem melhor para enfrentar essa pandemia. Ao contrário, né, a primeira estratégia necessária, que seria a da comunicação, ela jamais foi implementada. A estratégia de se criar um comitê de crise, né, comandado por especialistas e acompanhado por autoridades do governo, dos estados e da sociedade civil, também não foi criado. Então, nós temos aí uma situação de que houve mais uma troca de ministro, mas não houve uma troca de orientação política para o controle, para o combate da pandemia. Eu não estou te ouvindo agora, Naama. Está me ouvindo? E agora? Consegue me ouvir? Sim. Agora sim. É a obra aqui, o nosso técnico já fechou, mas liberou aqui. Acaba de ser divulgada, Paula, a notícia de que o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido dos bolsonaristas para tirar o Renan Calheiros da CPI da Covid-19. Paulo, por que a base do governo teme tanto essa relatoria na mão do Renan Calheiros? Eu não sei se é temor, né? Eu não sei se é temor porque dificilmente uma relatoria desta CPI iria conseguir agradar o governo diante das denúncias e informações que vão chegar aí nos próximos dias. O que o bolsonarismo pratica agora, com a instalação da CPI, é o que sempre praticou, é a contra-informação. O governo preparou assessores, funcionários do Palácio do Planalto para
elaborar perguntas, para elaborar convocações, mais de 80 convocações, pedidos de convocação levados para a CPI, foram apresentados pela base governista. São técnicos do governo que ficam trabalhando para levar pessoas para promover uma demora, né, um atraso nas investigações, para que ela se torne uma CPI do fim do mundo, aí, aquelas CPIs que não tem foco e acaba tirando para todo lado e não chega a lugar nenhum. Então, é a tática natural do bolsonarismo, lança a mão da disputa de narrativa. Tanto no plano oficial, os técnicos do governo estão lá para ajudar o governo mesmo, natural que eles municiem os senadores com convocações, perguntas, questionários e elementos que vão ajudá-los a disputar essa narrativa negacionista, né? Por outro lado, o governo também, pessoas ligadas ao governo que ainda estão sendo investigadas, né, no inquérito do STF, se não me engano, com a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que corresponde àquele gabinete do ódio, que é um grupo estratégico encarregado de espalhar fake news e desinformação nas redes sociais. Então, o governo vai atuar em duas frentes, né? O bolsonarismo de sempre atuando nas redes, promovendo a guerra híbrida, né? A guerra das narrativas, e o governo atuando dentro da CPI com o objetivo de retardar ao máximo e espalhar ao máximo o foco de atuação para que ela não chegue a lugar nenhum. Mas não me parece que isso vai ser uma tentativa bem sucedida. Maravilha, Paulo. Muito obrigada pela sua análise aqui no programa Bom para Todos. É muito bom falar com você. Foi um prazer. Prazer foi meu. Naama, bom trabalho. Certo, nós começamos aqui com o jornalista Paulo Donizete, ele que é editor-chefe da Rede Brasil Atual.